Boa tarde, gente. Me chamo Lucas Machado, como falado por ele, eu sou coordenador de vendas do Colab, né? E hoje eu vim aqui para falar rapidamente do que é o Colab, como a gente tem atuado e um pouco da nossa história. A gente traz uma filosofia que é de aproximar o cidadão da gestão pública através do uso da tecnologia. Qual que é a ideia disso? Hoje a gente entende que falta essa aproximação da gestão junto ao cidadão. Essa aproximação ela acontece nos períodos políticos, nos períodos de eleição, mas na hora que a gente vai falar ali dessa gestão, dessa aproximação, o cidadão ele não está tão próximo. Então o nosso foco é isso. Mas antes de falar como, eu quero falar um pouquinho da nossa história. Colab é uma empresa que surgiu ali em 2013 e a gente, desde que nós surgimos, a gente ganhou alguns prêmios bem relevantes nesse meio, né? A gente trouxe, por exemplo, em 2014 foi eleito o negócio mais criativo do Brasil. Em 2015, em Dubai, a gente foi eleito uma das 5 ferramentas mais importantes do mundo para gestão pública. Então a gente construiu uma história bem legal. Mas a gente acredita que não se vive de prêmios. Prêmios é muito a questão do próprio ego, é a questão de elevar e de ter aquele... Falar assim, pô, ganhamos prêmios legais, foi interessante, mas a gente se garante com números, né? E quando a gente fala a questão de números, hoje o Colab, nesses 10 anos, a gente tem atuado em mais de 10 estados, ou mais de 12 estados, com mais de 3 mil servidores cadastrados na nossa plataforma, e mais de 1 milhão de usuários, que aí a gente fala do servidor público, que são pessoas que utilizam da ferramenta Colab, do Gov, né, que é a nossa plataforma, para poder trabalhar. E mais de 1 milhão de usuários, que aí são cidadãos, cadastrados na nossa plataforma, no nosso aplicativo ali, para utilização do aplicativo. Através da nossa plataforma a gente já realizou mais de 300 consultas públicas, digitalizamos mais de 300 consultas públicas e tivemos mais de 2.000 cidades participando dessa consulta. E além disso, mais de 1 milhão de pessoas já participaram dessas consultas e a gente estima que a gente impactou mais de 20 milhões de pessoas, que a gente fala aí de 10% da população brasileira impactada pela ferramenta, pela plataforma do Colab. Mas como que a gente faz isso, né? A gente pensa em 3 formas. O Colab ele ajuda a impulsionar a mudança para o digital ali de 3 formas. Que é aumentando a eficiência operacional através da plataforma, né? A gente acredita ali que a eficiência, a velocidade, colocar as coisas para funcionar no digital faz com que você seja mais eficiente e seja mais claro, tanto internamente quanto para a própria população. A gente coloca o cidadão no centro, para a gente ali o cidadão ele é o ponto-chave do negócio, e o negócio que a gente fala é a prefeitura que escuta o seu cidadão, ela tem grandes chances de avançar ali, de ter uma gestão de sucesso, né? E melhorando o uso de dados como ativo. Nós não acreditamos na tomada de decisão por achismo. A gente acredita que o dado é o que faz a tomada de decisão ser mais clara e mais assertiva. Então, o dado, ele é um ativo. Essa visão, vamos colocar o Colab como um CRM, é uma das visões, é uma das melhores visões, porque aquele dado ali faz com que você tome decisões assertivas. E com o que é o Colab? Qual que é a estrutura do Colab, né? O Colab hoje ele é feito de uma plataforma utilizada no computador, que ela é utilizada pelo funcionário, né, pelo servidor público. E a gente tem o Super App. Esse app foi desenvolvido e é utilizado por todas as prefeituras que hoje trabalham com a gente, utilizam desse aplicativo. E a gente faz a customização, faz todo o controle dele ali, mas é um aplicativo que ele foi desenvolvido para ser uma coisa fácil para o cidadão que mexe ali naquele aplicativo. Então a comunicação é feita por ele, a gente utiliza ali de banners para comunicar algumas ações da prefeitura. Enfim, é onde o cidadão tem seu canal com a prefeitura. E hoje a gente pensa assim, mas o que o Colab faz? Hoje o Colab ele faz diversos serviços, né? O Colab surgiu no início ali como zeladoria, a digitalização da zeladoria pública, né? E consultas públicas. E a gente entendeu que só isso não era o suficiente para agregar, apesar de ser uma coisa que vários dos nossos clientes gostam muito desse serviço, não era só isso que ia agregar
a ponto de ser um diferencial, né? E aí o que a gente fez? A gente criou uma plataforma onde você cria os serviços que você quer trabalhar com a prefeitura. Quando a gente fala disso, a gente fala tem um processo, quero digitalizar esse processo. Deixa eu dar um exemplo assim bem prático. O idoso, colocar o idoso para poder digitalizar ali de maneira digital, o idoso criar a sua carteirinha. Como é que a gente faz hoje? O cara liga, faz a solicitação, aí tem um papel, esse papel vai para tal lugar, vai para outro lugar, e aí demora muito tempo para que isso seja resolvido. Aqui não, aqui o idoso, a gente coloca ali, a gente define regras, tem que ter mais 60, eu quero fazer primeiro na região sul da minha cidade e tal, vamos começar assim. E aí definiu essas regras, essa pessoa tem um acesso, ela tem menos de 60 anos, ela não consegue nem dar prosseguimento, e aí ela vai fazendo todo esse processo ali. Isso chega para a prefeitura, com esse processo digitalizado, vai seguindo o seu caminho, seguindo o fluxo ali, e aí esse fluxo funciona num formato Kanban, né? Então, Kanban, para quem conhece aí das metodologias ágeis, é uma das mais fáceis de se mexer, né? Então, tem as regras definidas por servidor público, colocou as informações, ela está correta, ele consegue pular de etapa. Não colocou, ele não consegue pular de etapa. Então a gente está falando da digitalização de um processo que ainda traz ainda uma confiança para as informações que estão sendo colocadas ali. E além disso, a gente entende que apesar de a gente ter criado um aplicativo que ele é super fácil de se mexer, a gente se preocupa muito nessa questão do design fácil, do design que seja agregador, a gente entendeu que ainda tem pessoas que têm a dificuldade de mexer com aplicativos no geral. Então a gente entendeu que a multicanalidade é o melhor dos caminhos. E a gente fala de multicanalidade, por exemplo, com a integração da plataforma com o WhatsApp. Então a gente pode fazer consultas públicas digitais por WhatsApp, não só pelo aplicativo, mas aí colocando o WhatsApp ou o próprio site da prefeitura. A prefeitura ela já tem vários canais, por exemplo, a ouvidoria ela pode ser feita pelo próprio site, e aí a gente coloca esse iframe, que é um link, para que isso seja vinculado à plataforma do Colab, e essa informação que foi feita, essa solicitação feita pelo site, ela já caia direto na plataforma do Colab, assim como a do WhatsApp. Então a gente pensa nessa multicanalidade para que cada vez os projetos sejam mais acessíveis para várias pessoas, para todos, né? Para que todos tenham direito ali para trabalhar em conjunto com a prefeitura. E o mais legal disso tudo é que eu citei alguns serviços aqui, mas todos esses serviços eles vão para um marketplace. E como é que funciona isso? Você como prefeitura, contratei o Colab aqui agora, e eu gostaria de implementar alguns serviços básicos. Talvez esses serviços já estejam disponíveis no Marketplace. Eu quero colocar um agendamento digital, um agendamento de vacina digital na minha cidade. Isso já está no Marketplace. Então você vai entrar ali naquele Marketplace e só definir as regras de acordo com o que vocês acham que faz sentido. Então a gente agiliza um processo de lançamento de uma tecnologia junto à cidade, né? Então, quando a gente fala do marketplace, a gente sai daquele processo que demoraria 3, 4, 5, 6 meses para ser implementado, para trabalhar um processo de um mês e meio. Então a gente começa a dar agilidade, velocidade, economia de dinheiro, tempo para a prefeitura e gerando um serviço para o cidadão que vai agregar bastante, né? E o mais importante citar é que a nossa plataforma, ela não é uma plataforma fechada. Hoje a gente trabalha com diversas integrações, né? E a gente faz 2 tipos de integrações. Uma que é via API, que é a integração clássica conhecida ali para quem trabalha com tecnologia, e a outra é o Webhooks. Essa Webhooks é uma integração que ela vai mais no detalhe, é uma coisa que você conversa, é um caminho, um túnel de ida e volta, né? As coisas elas vão para outra plataforma que foi integrada à plataforma Colab, e da mesma forma que aquilo foi vamos supor, deu um ok na plataforma que está integrada,
ela dá o ok na plataforma Colab também. Então a gente está falando de uma integração de duas pontas. E eu acho que nesse sentido a gente começa a evoluir para que uma prefeitura ela possa ter diversas ferramentas sendo trabalhadas, mas ao mesmo tempo ela não precise ter diversas pessoas para poder solucionar o problema de cada ferramenta, né? A gente concentra os dados em uma plataforma única e essa plataforma vai conversando com as outras de maneiras que isso não gere atrito de informação. E assim, chegando aqui nos finalmente, o Colab ele traz alguns benefícios que são comuns a todos os nossos clientes hoje, todas as prefeituras trabalhadas e também o governo com o qual a gente trabalha, né? Economia de tempo, como eu citei a questão do lançamento, a gente está falando de diminuir um processo que demoraria 3, 4 meses para 45 dias, 30 dias, né? Então a gente começa a economizar bastante tempo nesse processo. Redução de custos, quando a gente economiza tempo, a gente economiza dinheiro, né? Quando a gente economiza gasolina, por exemplo, a gente economiza dinheiro. Como que a gente economiza gasolina? Vou fazer a zeladoria de maneira digital. O cara tirou a foto e aquilo foi geolocalizado, o colaborador da prefeitura ele não precisa ir até lá, olhar que aquilo ali realmente é um problema, voltar para a prefeitura, abrir a solicitação para ir lá fechar e voltar. Então a gente está falando, em vez de, por exemplo, fazer 3 viagens, seria uma única viagem. Então a gente está começando a falar de uma economia indireta ali, então a gente tem a redução de custo dessa maneira também. Como eu disse, funcionalidades prontas, questão do marketplace, ter a agilidade ali para poder implementar um serviço ali dentro da plataforma. Facilidade de uso é uma das nossas maiores preocupações. Um suporte técnico extremamente qualificado. Quando a gente fala isso, nós falamos de pessoas que já trabalharam com gestão pública, trabalharam em prefeituras, trabalharam em governos, que hoje eles estão dentro do nosso suporte técnico. Então o nosso suporte ele tem um conhecimento de gestão pública muito grande e um conhecimento de tecnologia muito grande. Então a gente começa a trabalhar um suporte estratégico. A gente senta junto e define estratégias para que a prefeitura ela tenha o melhor resultado possível com a adoção daquela tecnologia. E a velocidade no lançamento. Quando a gente fala de digitalizar os processos, a gente está falando em acelerar os lançamentos e entregar cada vez mais serviços para o cidadão que estão esperando bastante daquela prefeitura com qual eles escolheram ali eleger, né? E é isso a ideia, a gente quer oferecer ao cidadão serviços digitais com qualidade e principalmente transparência, né? A gente quer que a gestão ela tenha assim, muito mais facilidade e eficiência ali e que seja um trabalho muito menos burocrático. Essa é a ideia do Colab hoje, é o que a gente quer levar para as prefeituras, com qual a gente já trabalha e com qual a gente vai trabalhar no futuro, né? Finalizo a minha conversa assim, queria saber se tem alguma pergunta das pessoas que estão aqui. Caso não tenha, eu já agradeço. Quer fazer? Esse marketplace... Pode falar. Ah, você tá sem o fone. Tô sem o fone. Ele tá sem o fone. Não, mas só de falar no microfone para as pessoas ouvirem e aí eu escuto aqui também. Esse marketplace que você falou, aí seria... Fala no microfone. Ah, tá. Esse marketplace que você falou, a prefeitura já fez a contratação, já está com a Colab, e aí dentro do aplicativo ela consegue colocar uma nova, não sei como que eu falaria, uma nova funcionalidade. Aí tem os valores, e como que é? Não. Isso não ficou bem claro. A contratação, ela é feita, é um SaaS, né? Então você faz uma contratação anual. Tudo isso que eu falei com você, ela já está incluso dentro dessa contratação. Sim. Então, na hora que você acessou ali a plataforma, você acessou o Gov, né, que é a nossa plataforma, você vai ter acesso ali ao Marketplace. Esse Marketplace vem do nome da empresa, que é Colab, questão de colaborativo. Então, sim, tudo que a gente acreditar que seja válido para a cidade, seja comum às cidades, tem coisas que são bem específicas de cada cidade. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma campanha de castração de pet, gente, isso aqui é interessante, vamos levar essa funcionalidade pronta para que todas as prefeituras que hoje trabalham com o Colab tenham acesso a esse serviço de castração de pet e consiga fazer isso em 15 dias. Você não precisa de 3 meses para poder lançar
uma castração, né? Aí o nosso servidor vai lá no Marketplace, seleciona e insere isso no aplicativo. E se insere isso na plataforma que é liberada para o cidadão. Com custo adicional. Não, sem custo adicional. Você já está pagando, vai pagar mais? É sem custo adicional. Né? A gente está falando de um trabalho onde a ideia é que você contratando o Colab, você tenha acesso à criação de serviços. Né? Você consiga ter o número de serviços que você achar que você aguenta colocar ali. Sim. A gente, como eu comentei, a relação ao nosso suporte, ele é uma coisa que ele está ativo o tempo inteiro. Né? A gente não está falando de um processo que você tem que entrar em contato. Não, a gente está falando de trabalhar em conjunto. E quando a gente fala isso, a gente fala, qual a sua estrutura hoje? Profissional, as pessoas que estão ali trabalhando com você, você acha que você consegue colocar 20 serviços de uma vez? Talvez não, entendeu? Conforme a necessidade. Conforme a necessidade e a mão de obra que você tenha, porque a ideia é que as pessoas utilizem aquilo da melhor maneira possível. Só ter necessidades sazonais também. Exatamente. Né? Igual a castração de pet, normalmente são campanhas sazonais. Então o pessoal faz ali a cada 3 meses faz aquela campanha. Então dá aquele ativo ali daquele serviço e depois desativa. Mas outros serviços como agendamento de vacinas, matrícula de creche, escolas do município, eles podem ser feitos ali, tanto diretos e também de maneira sazonal. Bacana. Beleza? Respondi essa questão? Sim. Esclareceu? Obrigada. Alguma pergunta? Alguma outra pergunta, gente? Eu queria saber o seguinte, por exemplo, na área da saúde, digamos que eu não queira disponibilizar essa questão de agendamentos e etc. Eu quero mais algo para rastrear os meus pacientes, os meus cidadãos. Digamos assim, eu estou num bairro X, fiz consultas ali, vacinei, peguei remédio. Eu consigo colocar uma funcionalidade dentro do aplicativo para que eu tenha todas essas informações dos pacientes ali, caso ele vá em outra região da cidade, eu tenha esse histórico desse paciente. Tá. A ideia é de um CRM do cidadão. O Colab hoje, quando a pessoa se cadastra no aplicativo, você tem ali as informações daquela pessoa. Mas a ideia que a gente tem que pensar estamos falando de processos e serviços. Aí o que você quer vamos dizer assim, um arquivo de informações. Isso. Como é que a gente consegue fazer isso alinhado ao serviço? A gente tem que pegar e ter vamos colocar, a pessoa agendou ali, e aí para a pessoa que o atendeu na UPA ou aonde for, ela vai ter que colocar as informações necessárias. Você pode definir os campos necessários para preenchimento daquela pessoa, né? E aquilo ali para finalizar aquela tarefa. Dentre isso, a gente pode colocar campos que sejam, por exemplo, um remédio que foi entregue, alguma coisa nesse sentido, para que você tenha os dados, o CRM, né? É o que a gente fala, o CZRM, que a gente chama lá dentro do Colab, para que você tenha as informações desse colaborador. E aí são informações onde quando a pessoa cadastra na plataforma, ela obrigatoriamente não tem que colocar o CPF. Mas alguns serviços, por exemplo, uma consulta pública, um OP, a pessoa, para ela poder participar, ela tem que colocar o CPF. Né? Então a gente teria que, por exemplo, para poder fazer isso, ela conseguir fazer um agendamento de um exame, ela teria que colocar essa informação ali, seria uma informação obrigatória para ela preencher. Ela preencheu, a gente começa a ter essa visão ali, essa visão de como as coisas estão acontecendo dentro da própria plataforma do Colab, tá? Mas aí, como eu disse, são regras a ser definidas dentro daquele processo que você estabeleceu. Certo. Respondeu? Ficou claro? Sim, obrigada. Mais alguma pergunta? Terminamos? Gente, muito obrigado aí pela participação. Fico agradecido por pararem para ouvir a gente um pouquinho. Só finalizando, estamos aqui no stand aqui do Colab, caso queira aprofundar, entender um pouco mais a plataforma, só passar lá. Beleza? Obrigado, gente.